para o ABES Entrevista. No programa de hoje, a presidente da ABES, Selma Migliori, vai conversar sobre finanças com o especialista Moacir Vieira dos Santos. Como atrair investimentos para sua empresa? Quais os setores que mais atraem aporte de capital? Fique conectado e descubra agora! O ano de 2021 marca a entrada da segurança eletrônica na Bolsa de Valores. Mas o IPO não é a única opção para aumentar o capital de uma empresa. No ABES Entrevista de hoje, a presidente da ABES, Selma Migliori, vai bater um papo com um especialista em finanças, fusões e aquisições e private equity e sócio fundador da Value Group, Moacir Vieira dos Santos, sobre o que os fundos de investimento buscam no mercado e sobre como esse modelo pode ajudar no crescimento das empresas de segurança eletrônica. Vamos nos conectar com esse bate-papo? É com você, Selma. Obrigada, Carol. E a você que nos assiste, seja muito bem-vindo ao programa ABES Entrevista de hoje. Em fevereiro deste ano, a Intelbras estreou na Bolsa de Valores depois de movimentar 1,3 bilhão com a oferta pública inicial de ações, ou IPO. Em julho, foi a vez da WDC Networks, que contabilizou um aumento de capital da ordem de 450 milhões. Com isso, o vocabulário do mercado financeiro se aproximou de vez da segurança eletrônica. As possibilidades são diversas. A própria WDC contou com um fundo de investimento em 2017. Como será que isso funciona? Como a sua empresa pode se beneficiar desse modelo e quais são os riscos envolvidos? Para nos ajudar a traduzir o economiquez na prática, eu recebo o especialista em finanças, fusões e aquisições, fundos de investimento e sócio fundador da Value Group, Moacir Vieira dos Santos. Moacir, muito obrigada pela sua presença junto de nós. Seja muito bem-vindo no nosso programa de hoje. Olá, Selma. Uma satisfação enorme poder falar contigo, falar com todos os associados da DESE e desde já parabenizá-los, né, pelos 26 anos. Ter uma associação com 26 anos no Brasil é realmente motivo de vocês celebrarem. Mais uma vez, parabéns, e sinto muito honrado aqui pelo convite. Muito obrigada, Moacir. Sabe, a gente vem fazendo vários trabalhos ao longo desses anos todos, mas vamos começar aqui o nosso bate-papo, porque a gente tem muito que aprender com você hoje, né, Moacir? Eu quero te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Então, para a gente começar, eu queria que você ajudasse o empresário da segurança eletrônica a entender um pouco mais sobre o que é esse quesito de funções, aquisições na prática e quando uma empresa deve decidir se fundir com outra. Muito bom. Selma, primeiramente, o momento é muito oportuno. Acho que esse tema que nós estamos trazendo hoje é um tema que conversa com o que está acontecendo no Brasil neste momento, principalmente o período pós-pandemia. Só para você ter uma ideia, este mês de setembro que se encerrou, nós tivemos um recorde de fusões e aquisições no Brasil. E quando eu falo fusões e aquisições no Brasil, é o que é o que foi publicado, né? Então, a gente não tem acesso ao mercado como um todo, mas do que foi publicado e foi divulgado no mercado, no mês de setembro foram 181 operações. Comparado com o mesmo período do ano passado, isso já trouxe um crescimento de 54% de operações. Só o primeiro semestre, para você ter uma ideia, o número de fusões e aquisições no Brasil aumentou em 8 vezes. Isso porque a gente já veio num período de pandemia que cresceu bastante também esse movimento. A pandemia acelerou esse conceito. Acelerou muito esse processo. Você comparar o acumulado de janeiro a setembro desse ano, comparado com janeiro a setembro do ano passado, o Brasil movimentou, de novo, de operações de fusões e aquisições publicadas, divulgadas no mercado, foram 526 bilhões de reais de operações de fusões e aquisições, correspondendo a 132% de crescimento. Então, assim, o mercado de M&A, quando a gente fala M&A, já traduzindo um pouquinho, né?
Mergers and Acquisitions, que é o mercado de fusões e aquisições, está nesse momento no Brasil de um efervescente, uma ebulição muito grande. Então, a partir dessas oportunidades, acho que tem para todos os mercados, e principalmente para o setor de segurança eletrônica, que trabalha muito com tecnologia, oportunidades incríveis, e é o momento certo do empresário pensar sobre isso. Muito bacana. E o que fazer para uma empresa ser atrativa e receber esses investimentos? Também queria saber como calcular o valor de uma empresa. Claro que é de uma forma genérica, porque não teríamos todo o tempo, mas eu gostaria muito que você desse esse insight para o nosso público. Acho que o primeiro ponto e a gente tem um contato muito grande no dia a dia com os fundos de investimento, nós somos procurados por muitos fundos, os principais fundos do Brasil, a gente tem, de alguma forma, um contato muito próximo, de gente que está olhando o mercado para poder fazer aportes, e também empresas, fundos estratégicos, né? Então, você tem uma linha de pessoas que é fundos de investimento, que querem investir em negócios, para que esses negócios hoje que valem X, possa valer 2X daqui a um determinado tempo, então uma tese de investimento de investir um dinheiro, aportar capital nessas empresas, fazer essas empresas crescerem, em algum momento esses fundos vão sair desse negócio, ou seja, eles vão vender essa participação de mercado valendo mais do que ela está valendo hoje, é uma primeira tese. E o segundo que acho que faz muito sentido, inclusive para o setor de segurança eletrônica, que são investidores estratégicos, né? Pessoas que querem investir, mas não pensando em saída lá na frente, mas investir e se tornar sócio e participando no processo de expansão. Então, acho que o primeiro momento, o que fazer, respondendo a tua pergunta, Selma, é decidir se este é um caminho viável. Tem empresário que não pensa nisso, não pensa em ter um novo sócio, né? Eu sempre digo, ter sócio é ter patrão, né? Tem gente que é fundador do seu negócio, olha, tá bom assim, vou crescer organicamente, né? E acho que isso é uma decisão. Então, acho que primeiro passo pelo processo decisório de a vantagem e desvantagem de ter um sócio investidor no teu negócio. Então, você tem a vantagem de ter um sócio investidor, que é a celeridade que você vai dar no crescimento do teu negócio, né? Se você precisa de capital de giro, em vez de você sair no mercado captando dinheiro, que está cada vez, né, Selma, subindo mais, infelizmente, no Brasil, taxa Selic, cada reunião do Copom uma surpresa, né? A última cresceu 1 ponto percentual, ou seja, tendência no Brasil de juros aumentando. Então, captar dinheiro no mercado custa muito dinheiro no Brasil, né? E você ter um sócio estratégico, um sócio financeiro, você aporta um capital e isso faz com que você possa crescer rapidamente, com custo financeiro muito baixo, muitas vezes zero, né? O que é a contrapartida é você ceder parte da sua participação do teu capital, né? Essa é a tese para quem quer trazer um fundo financeiro. Eu quero trazer um fundo estratégico. O fundo estratégico, além de ele aportar capital, ele traz o que a gente chama de smart, né? Ele traz ele participa da gestão do negócio, contribuindo com uma gestão financeira, ou com uma gestão comercial, ou enfim, geralmente esses fundos estratégicos, eles vão preencher uma lacuna que muitas vezes o empresário tem de deficiência dentro da sua empresa. Então, acho que a primeira pergunta o que fazer? É decidir se realmente faz sentido eu trazer um sócio estratégico para o meu negócio. Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Colocar isso na balança e decidir. A partir disso, decidir, não, faz sentido para mim trazer um sócio investidor para o meu negócio, é buscar uma assessoria financeira especializada, porque é muito ruim o empresário se colocar no mercado com a questão de confidencialidade, vazar informação, ser assediado por pessoas erradas, né, Selma? Infelizmente, sabe disso. Então, ter uma assessoria financeira especializada, capacitada, que faça esse trabalho é muito importante, tá, Selma? É importantíssimo, e aí entra a história de como calcular o valor da empresa, né? É aí que você está dizendo, destacando a importância de ter uma empresa especializada também, até para que o empresário tenha conhecimento de quanto vale, para que ele possa tomar decisões não só de investimento, mas de repente de fusões e tudo mais, né? Perfeito. Bem, na minha área, eu sou apaixonado por valuation, né, que é a avaliação de empresas. Sim. Então, eu sempre digo para os empresários, para os clientes, que nós temos pelo menos 3 tipos de avaliação de uma empresa, né? Primeiro, aquela avaliação que eu digo sempre, que é quanto que o dono acha que vale, né? Todo mundo, Sim. muitas vezes, tem o seu número mágico, né? Minha empresa, acho que pelo que eu já investi, pelo que ela tem de estoque, pelo que ela tem de ativos, eu acho que essa empresa vale X. Então, tem isso, um pouco do sentimento do dono de quanto ela acha. Mas aí você tem metodologicamente o quanto de fato vale. Aí é fazer realmente um valuation, uma estrutura de valuation. Valuation
é algo que surpreende muitas vezes quem nunca participou desse processo, porque valuation não significa os teus ativos físicos, não é o que você tem lá no seu estoque, você tem no teu contas a receber, não é o que você tem de sede, né, da sede, a construção do seu imóvel, né? Valuation tem a ver com a geração de caixa do seu negócio. Quanto mais caixa o teu negócio gera, mais vale a sua empresa. E isso surpreende muita gente, Selma. Parece que é básico, mas surpreende muito empresário, porque às vezes eu estou investindo nos meus ativos, tendo uma sede própria, na verdade, o valuation vale o que o seu negócio realmente gera de resultado, né? As pessoas dizem, mas a marca, Moacir, a marca tem um valor. A marca só tem um valor se essa marca também gera caixa. Aí eu faço uma pergunta muito simples para o empresário. Olha, você tem uma marca no teu equipamento de segurança eletrônica. Se eu tirar a etiqueta do teu produto, o teu produto vende mais ou menos? Se você dizer para mim, Moacir, não vai fazer diferença, então, infelizmente, a tua marca não tem valor. Agora, a partir do momento que você fala assim, não, se eu tirar a etiqueta do meu produto, eu vou vender menos, porque o mercado reconhece que a minha marca tem valor agregado. Então, aí sim, aí a tua marca tem valor. Então, o valuation, ele passa por isso, é um estudo matemático, financeiro. O que é bom do valuation é que é como se fosse uma partitura de música, né? Quem toca, se você der uma partitura para quem está aqui no Brasil, para quem está lá na China, ou está na Índia, ou qualquer outro país, eles vão tocar a mesma coisa, porque é uma partitura universal. Valuation, eu sempre digo que a metodologia é universal. Você falar aqui no Brasil, com um fundo americano, europeu, eles vão entender, porque é uma metodologia universalmente conhecida, né? Então, trata-se de um estudo de como está o teu negócio, qual o potencial do teu negócio perante o tamanho do mercado, traz isso, né, um fluxo de caixa projetado, aí tem toda uma técnica de trazer isso a valor presente, e calcula isso que a gente chama de perpetuidade, que é o quanto a tua empresa vale depois desse período que você projetou. Isso vai trazer, né, quanto vale o teu negócio, e aí você compara isso com o mercado. No Brasil ainda a gente tem um pouco de dificuldade, Selma, porque são poucas empresas ainda no Brasil que são listadas na Bolsa. A diferença nos Estados Unidos, uma empresa nasce já pensando em IPO, pensando em abrir na Bolsa. Sem dúvida. Então mas a gente tem muitos dados hoje para comparar se o teu valuation está de acordo com o valor de negócio. Nem que a gente olhe empresas similares lá fora, dos Estados Unidos, empresas chinesas, ou muitas vezes empresas similares que divulgam suas informações financeiras. Então, essas duas metodologias, quanto o mercado de fato vale, você compara isso com múltiplos de mercado e aí você consegue, então, chegar qual que é o valor do seu negócio. Temos várias assim, histórias de gente que se surpreendeu, que tinha um diamante bruto na mão e precisava trabalhar melhor com isso, e tinha gente que tinha um negócio que realmente valia muito menos que o dono do sentimento que o dono tinha. Olha só, é realmente muito interessante, e só colaborando aí com o que você disse em relação à Bolsa, realmente, nosso mercado é um mercado novo ainda, que tem praticamente 45 anos, e só agora 2 empresas entraram na Bolsa de Valores, né, o que é excelente para o desenvolvimento do setor, mas de uma maneira muito tardia, comparada ao que tem lá fora, né, realmente lá fora é o que você disse, as empresas já nascem pensando nisso. Graças a Deus, no Brasil está mudando essa cultura, né, você teve uma onda de IPOs do ano passado para cá, é uma tendência, né? A gente atende empresas e a gente pensa assim, mas para eu ir para a Bolsa, eu tenho que ter negócio acima de 1 bilhão de faturamento. Não necessariamente. O mercado quer empresas sólidas, empresas sadias, empresas que têm geração de caixa positiva e que têm potencial de crescimento, né? É claro, tem um dever de casa para ser feito, que a gente pode falar depois um pouco mais. Mas está mudando isso no Brasil. Tomara que continue essa vertente. Quanto mais empresas listadas na Bolsa, significa, Selma, mais transparência no mercado, mais acesso a números, mais oportunidade, mais investidores lá fora olhando o nosso mercado, né? Então, acho que é uma maturidade de mercado bastante importante para o nosso país. E ainda nessa pergunta sobre valuation, eu queria te perguntar o seguinte, no nosso setor, como eu disse, a BESE, ela representa a cadeia toda, a indústria, os distribuidores e prestadores de serviços. No quesito prestador de serviços, muitas vezes trabalha com várias marcas, né, com vários produtos de várias indústrias de segurança eletrônica. Quando no caso das empresas terem aquele contrato recorrente
recorrente, todo mês, né, uma mensalidade sendo cobrada do seu cliente como prestação de serviço, por exemplo, de monitoramento, de portaria remota, ou mesmo de rastreamento de várias coisas, você acredita que isso, porque você falou do brand, né, da marca, da importância da marca, e também quando você tem ali quanto o resultado do seu negócio gera de receita mensalmente. Você acha que esses contratos mensais acabam valorizando a empresa? Vale ouro. Sabe, Selma? Vale ouro, contratos recorrentes. Eu costumo até usar isso de exemplo, principalmente para quem é de prestador de serviço, assim, uma empresa que fatura 10, vou colocar qualquer número, tá? Um exemplo, fatura 10 milhões de contratos pontuais. Uma empresa que fatura 5 milhões, mas de contratos recorrentes, não tenha dúvida que a empresa que vale mais é a de 5 milhões do que a de 10 milhões. Porque o mercado, porque isso é bacana, né? O intangível, né? A marca, ela passa por as duas coisas, o valor da marca e a carteira de clientes. Se eu tenho uma carteira recorrente, né? Que ela vai girando resultados. Oi, Selma, você tá me vendo? Sim. Ah, desculpa, é que apareceu a margem. Como é? Apareceu? Não, estou te vendo sim. Então, voltando à pergunta, então. Então, vale ouro empresas de prestadores de serviços que têm carteira de clientes recorrente. Trate bem esses clientes. Foque na carteira de recorrente. Eu costumo dizer que, usar como exemplo, uma empresa, qualquer número, tá, Cel? Uma empresa que fatura, por exemplo, 10 milhões, mas de contratos pontuais. Uma empresa que fatura 5 milhões, mas que é de contratos recorrentes. Numa teoria de valuation, de finanças corporativas, a empresa que fatura 5 milhões vale muito mais que uma empresa que fatura 10. A carteira de cliente, eu sempre digo, que é ouro, né, para quem está indo no mercado, ou quem está fazendo avaliação de empresa. Então, valorize muito a sua carteira de recorrência, porque Ou isso, seja, não porque podemos... isso é geração de caixa contínua, né? Pois é, e não podemos esquecer do pós-venda, né? Porque muitas vezes para conquistar um cliente é muito mais caro do que para mantê-lo, e a gente muitas vezes acaba esquecendo de cuidar, porque, como você disse, vale ouro, né? Nós tivemos um caso de uma empresa que nós assessoramos, que é prestadora de serviço, acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, em que o fundo que inclusive aportou um bom capital nessa empresa, eles avaliaram muito a saúde da carteira de clientes e eles chegaram assim num nível de, inclusive, avaliar a satisfação do cliente com o serviço. E eles tinham duas teses de investimento, e aqui que saiu a tese vencedora foi a tese em que o cliente de pós-venda estava mais satisfeito com a marca ou com a empresa, porque significava que aqueles clientes tinham uma tendência maior de ser fiéis à empresa, né? Então, assim, carteira recorrente, cliente satisfeito, vale muito mais do que a gente imagina, viu? Na linguagem de finanças corporativas, você ama. Maravilha. Então, eu queria insistir um pouquinho, eu sei que é difícil, mas então, Moacir, os principais benefícios para a empresa e quando é o momento certo de buscar esse tipo de investimento? Eu sempre digo assim, que o momento, são momentos meio 880, sabe, Selma, de buscar um investimento e decidir em trazer um sócio estratégico para o seu negócio. Você tem um momento que quando você está no pior cenário, quando você tem uma dificuldade muito grande, mas você acredita no teu negócio, por algum motivo o teu negócio foi impactado negativamente, mas o seu negócio, o negócio é bom, o negócio em que você atua, o mercado que você está é bom, a empresa está passando por alguma dificuldade por algum motivo. Então, esse talvez é o melhor momento de você pensar em buscar um sócio estratégico. Né, melhor do que você, com certeza, de sair fazendo loucura no mercado, captando dinheiro a qualquer custo. Né? Pensar em trazer um sócio no momento em que você está em crise é um momento. Talvez você não vai conseguir ter o melhor valuation do mundo, porque você está realmente numa época de crise, mas você salva o teu negócio. Já vi muitos negócios que se salvaram por ter captado um investidor. E aí eu sempre digo o seguinte, a dica para quem decide estar nesse momento ruim venda a menor participação societária possível, ou então ceda a tua participação com o que a gente chama de earn-out, né? Olha, hoje minha empresa vale isso porque ela está passando por uma crise, mas se ela recuperar e chegar em determinada meta, eu recompro as minhas cotas, ou eu vendo a outra parte remanescente das minhas cotas, valendo um novo valuation. Isso, né? É muito bacana, isso é muito importante. Já vi gente assim que em momentos de crise muito grande, vendeu a participação da empresa minoritária quase que por um valor simbólico, quase a troco de dívida,
mas ficou com um percentual para ser vendido depois de X anos. E esses X anos valeu, assim, muito mais do que a empresa valia naquele momento. Assim, a pessoa conseguiu sair do negócio salvando o negócio e com um bom capital na mão, né, a ponto de poder fazer uma aposentadoria. Então, esse acho que é um momento. E um outro momento é quando você está na crista da onda, né, Selma? Quando você está no seu melhor momento. Ali é a hora de você buscar um investidor, porque você vai ter mais boa liquidez, vai ter melhores valuation, vai ter bons argumentos para valorizar, né, a sua empresa. Então, é na alta e na baixa que eu vejo que são as grandes, onde nascem as oportunidades de você buscar um investidor para o seu negócio. Maravilha. Moacir, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu pergunto sobre o impacto da pandemia e qual a posição da segurança eletrônica nesse cenário. Você não vai querer perder. Voltamos já já. Estamos de volta com especialista em finanças, fusões e aquisições, fundos de investimentos, Moacir Vieira dos Santos. Moacir, vamos falar um pouquinho sobre empresas familiares. Quais são as boas práticas que devem ser adotadas assim no processo, inclusive de sucessão, né, para uma empresa familiar? Selma, eu gosto muito de falar sobre esse tema de empresas familiares, até porque mundialmente, né, a economia mundial está lastreada, baseada em empresas familiares. Isso não é típico brasileiro. Você vai no mercado italiano, por exemplo, esses dias eu estava falando com uma empresa em Roma, mais de 90% das empresas são familiares. Então, e no Brasil não é diferente, na maior parte do PIB do Brasil está em empresas familiares. E as empresas familiares têm uma característica que se mistura os chapéus, né? O chapéu empresário, o chapéu pai, mãe, irmão, tio, primo, né? E como fazer negócio de segunda a sexta, ou segunda a sábado e domingo está todo mundo junto na mesa no almoço de família, né? Então, conciliar tudo isso é um desafio e exige muita sabedoria, exige disciplina, muita, né? Disciplina, principalmente. Eu sempre faço um gancho de empresa familiar com valuation, e eu digo sempre que a melhor ferramenta para uma empresa familiar pensar em perpetuidade do negócio, pensar em sustentabilidade da empresa, é adotar boas práticas de governança corporativa. Não tem como fugir disso, né? E eu digo sempre que empresas com governança são empresas que valem mais. Porque a empresa com governança, ela tem transparência, ela tem um plano de sucessão bem definido, ela tem prestação de contas, ela tem ferramentas que propiciam uma segurança para quem está investindo. Então, em empresas familiares, quem não começou, eu sempre digo, nunca é tarde, mas quanto antes, melhor. Implementar boas práticas de governança. E prática de governança não é para só empresas grandes, né? Governança passa por você adotar realmente boas práticas dentro da família, separando, acho que os 3 círculos, né, que a gente fala muito em governança. O círculo negócio, né, então, o negócio tem que ser tocado, administrado da forma mais profissional possível, independente de grau de parentesco, né? O círculo família, então, os negócios, os assuntos familiares não se misturam com os negócios da empresa, por isso que tem muita empresa que tem conselho de família, e o conselho de família é para resolver problemas da família, né, desenvolver o herdeiro e o sucessor, que é outro problema que muitas vezes mistura, né? Eu posso ser um herdeiro, porque por lei, né, eu posso ser um herdeiro, mas não significa que eu vou ser um sucessor. Ser sucessor é muito mais uma escolha do que uma obrigatoriedade. Mas herdeiro não. Herdeiro, eu querendo ou não, vou ser herdeiro de um negócio. Então, um conselho de família vai tratar
as questões de assuntos de quem é herdeiro e de quem é sucessor. E quem é sucessor tem um plano para isso, né? E o Claro. terceiro ciclo, que é da propriedade, né? Muitas vezes eu tenho o negócio, eu tenho a família, mas eu tenho a propriedade. Quem que é o dono, de fato, daquilo tudo, né? Quem administra o patrimônio da família. Então, separando bem esses três círculos, funciona muito bem numa empresa familiar. E eu digo sempre, implemente governança corporativa, sua empresa vai valer mais. Maravilha. Você sabe que para o setor de segurança eletrônica, temos muitas empresas, pequenas empresas super competentes, que são empresas familiares, e nós criamos o selo de qualidade ABESE para poder ajudar nesse processo de governança. Ele demonstra, são critérios mínimos de governança para dar cada vez mais transparência e aumentar a lucratividade da empresa. Então, olha aí, você que está nos assistindo, não esqueça que a ABESE já trabalhou nesse quesito, para você melhorar os itens e aumentar o valuation da sua empresa. E aproveitando, né, Selma, porque assim, eu falo que falar de governança é bom falar em tempos de paz. Falo que é a mesma coisa você fazer manutenção no telhado. Se faz manutenção no telhado da sua casa, quando o tempo está bom. Fazer manutenção do telhado quando está chovendo, ou quando tem uma previsão de tempestade, é meio perigoso, é ruim, né? O resultado não pode ser bom. Então, falar de governança ter que falar em tempo de paz, enquanto a família está, né, toda harmoniosa, que tem propriedade para falar de assuntos que, num momento conflituoso, às vezes não tem como. É estabelecer as regras da sociedade enquanto tem clima para isso, né? E é bom que a gente, às vezes, trabalha, por exemplo, um tema, acordo de sócios. A gente vai trazer tantos temas de acordo de sócio que a pessoa fala assim, Moacir, minha família nunca pensou que isso pode acontecer, e Deus queria que nunca aconteça mesmo. Mas se um dia, daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos acontecer, tem uma regra definida o que fazer naquele momento. Exatamente, coisas imprevisíveis, mas que podem acontecer, isso mesmo, muito pensar em tudo, né, Moacir? Muito bacana. E sabe que eu acredito também que muitos empresários estejam, obviamente, dentro do nosso setor, interessados em receber esse aporte, um aporte de capital, mas também eu gostaria que você explicasse quais são os riscos, porque existem riscos, né? E aí, é possível minimizá-los? Sim, é possível minimizá-los e tem risco, como acho que a partir do momento que a gente se candidata ou se coloca à disposição do mercado para ser empresário, eu falo que é igual o esporte radical, né? Falam que esporte radical é andar de skate, escalar montanha, eu falo que esporte radical é ser empresário no Brasil, porque tem risco para tudo quanto é lado, né? Não tem como. E, claro, trazer um sócio investidor tem alguns riscos e que é possível minimizá-los. O primeiro risco que tem é do próprio valuation. Então, tem algumas coisas que faz com que você perca muita participação de mercado por conta, muitas vezes, de uma decisão que você toma hoje pensando só no curto prazo. Eu acho que tem que pensar muito no longo prazo. Eu vou dar um exemplo que é a questão de compliance, né? A questão de conformidade. Então, assim, dai a César o que é de César, tenha a sua contabilidade, os seus impostos apurados de forma corretamente, invista na controladoria da sua empresa para que você tenha um processo de gestão muito transparente, que os números sejam transparentes, investir talvez até numa auditoria, sabe? Você ter um balanço auditado, isso vale muito para o mercado, né? E fazer as coisas dentro das conformidades. Acho que isso você vai minimizar riscos, de como já aconteceu de um exemplo de um empresário que me procurou, inclusive no setor de tecnologia, Selma. Sim. Ele tinha muitos problemas tributários, tinha problemas trabalhistas, fazia muitas coisas fora do que estava na lei. E aí, o que aconteceu? A empresa dele valia X, porque isso é o valor da empresa, então o negócio dele gerava caixa, valia X, mas a contingência, o passivo oculto que essa empresa tinha, o valor era maior que a empresa. Nossa, imagina. E mesmo assim, o investidor teve interesse, mas sabe o que o investidor falou? Olha, então, a tua empresa vale X, você tem uma contingência de 2X. O que eu vou fazer? Eu fico com a empresa, mas ela vale 0 nesse momento. Eu vou te pagar alguma coisa depois que prescrever todos esses problemas que você tem. Ou você regulariza isso para eu poder fazer a aquisição. Então, tudo aquilo que construiu durante 20 anos de empresa, foi, infelizmente, usando aquela analogia do castelo em areia, né? Então, assim, esse é um risco, né? Fazer as coisas fora da conformidade, sem compliance, é um risco que você corre da tua empresa ter um valor muito abaixo do que realmente ela poderia valer. Acho que é um risco. Segundo saber com quem você quer ser sócio, né? Porque sócio
pode ter melhor tese de investimento, pode ter o maior profissionalismo possível, mas a relação é uma relação humana, é relação com pessoas. Tem que ter química, né, Selma? Sem então, qual é dúvida. o perfil de pessoa que você quer que seja teu sócio? É pessoa que compartilha dos mesmos valores, são pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios. É pessoa que você realmente convidaria para fazer um happy hour depois das 6, né? São pessoas que realmente você tem uma comunicação que flui. Então, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas sim com quem você está fazendo. Então, avaliar isso é muito importante, porque já vi também negócios que não deram certo, porque eram pessoas com diferentes pensamentos. A tese era muito boa, tinha tudo no papel, mas na prática não funcionou porque não houve química entre as pessoas. Então, avaliar o perfil do investidor e cuidar muito da questão do compliance, acho que é muito importante, diminuiria consideravelmente os riscos. Nossa, sensacional, Moacir. E falando em compliance, aproveitando, né, para relembrar o nosso público aqui, quem está nos assistindo, que a BESE tem o comitê de compliance para você que é associado, para que você esteja sempre em conformidade com as últimas questões importantes aí para ajudar ao sucesso do seu negócio. Então, não deixem de participar do nosso comitê de compliance. Olha, de toda essa nossa conversa muito boa, muito esclarecedora, Moacir, o que você considera essencial como para o empresário da segurança eletrônica, para que ele guarde com ele? E aproveito também para abrir o espaço para que você fale diretamente com o nosso público, para explicar um pouco mais sobre o seu trabalho, como a sua equipe poderia colaborar. Por favor, fique à vontade. Tá certo. Bom, eu acho que a minha recomendação principal para quem quer ir para essa jornada, porque isso é uma jornada, é um caminho, o primeiro passo é fazer um valuation, né? Entender quanto vale o teu negócio, porque o valuation vai te dar algumas visões. Primeiro, quanto vale o teu negócio, e mais do que isso, é importante que quem fizer essa avaliação possa te orientar assim, o que eu preciso fazer para minha empresa valer mais? Né? E fazer o valuation não é só no aspecto de, vou fazer um valuation porque eu quero trazer um sócio investidor. É para gestão. Tem empresas que nos procuram para que faça o valuation para exatamente responder essa pergunta. O que eu faço para minha empresa agregar mais valor e ter maior valor de mercado? E aí a gente entra profundamente em questões de custo, de margem, de estrutura, de estratégia comercial. Enfim, é uma delícia falar de valuation porque você aborda todos os temas da empresa, né? Então, acho que a primeira dica que eu fico para quem não fez, faça um laudo de avaliação da sua empresa, porque isso vai te abrir horizontes, vai te abrir a tua mente, o teu mindset para oportunidades. Acho que essa é a primeira dica. Bom, nosso trabalho, nosso escritório fica aqui em Londrina, nós somos do Grupo Value, V-A-L-U-E, valor em inglês, significa valor em inglês, né? Temos escritório em Maringá, no Paraná, temos escritório também em Curitiba, mas atendemos hoje empresas em todo o Brasil, empresas do middle market, principalmente empresas ligadas à cadeia industrial, ligadas a tecnologias. Temos, assim, hoje uma equipe com mais de 40 consultores especializados, né, na área de finanças corporativas, fazendo um trabalho de M&A do começo ao fim, que eu digo, né? A gente vai desde a fase inicial, que é o que eu falei do valuation, aí ao mercado, buscar, captar investidores adequados ao perfil. Então, a gente faz todo um mapeamento hoje de perfil de investidores e temos acesso e convênio com os principais fundos, tanto de private, de venture e fundos estratégicos, family offices. A gente vai ao mercado para trazer o investidor adequado ao seu negócio e acompanhamos todo o processo. Então, é muito provável que você vai passar por uma auditoria, uma due diligência. Então, nós temos um time de auditores que acompanham, e a gente faz essa pré-due, sabe, para evitar surpresas durante o caminho, e até a parte do fechamento em si, com todos os aspectos jurídicos que envolvem a transação. A gente vai do início ao fim desse processo. E a gente é muito aberto e muito honesto em dizer se está no momento certo ou não, sabe? Aconteceu muitas vezes, Selma, alguém nos procurar, a gente dizer, olha, talvez você não está no melhor momento, você tem alguns deveres de casa para fazer, talvez daqui 1 ano você deve buscar o mercado, ou daqui 2 anos, né? Vamos preparar primeiro a sua empresa para ir para o mercado. E já teve gente que viu falando, gente, isso aqui é pãozinho quente da padaria, você está prontinho para o mercado, e graças a Deus já conseguimos alguns bilhões de reais de negócios efetivados durante esses 15 anos na nossa história. Então, fico aqui super à disposição da associação, um prazer falar contigo, Selma, e
E conte conosco, inclusive para dúvidas e alguma coisa a mais, algum detalhamento, eu estou super à disposição da BESE e um prazer enorme falar com vocês. Então, Moacir, que pena que o nosso tempo já se esgotou, mas foi um prazer te conhecer, aprender um pouquinho aqui com você e também tenho certeza que você poderá ajudar muitas empresas aí, é um momento muito importante para falar desse tema. Eu queria que você colocasse à disposição as suas redes sociais, como é que as pessoas te acham? Tá certo. Bom, acho que nas redes sociais, nosso site, www.grupovalue.com.br. Aí nós temos todas as nossas redes sociais de Instagram, LinkedIn. Nosso telefone, né, nosso escritório central é 43 3321 7820. Perfeito. Moacir, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de estar conosco. Foi um prazer enorme, viu? Selma, muito obrigado, sucessos, que nós tenhamos aí um final de 2021, início de 2022 com muita prosperidade e que Deus possa nos abençoar e fazendo a nossa parte, fazemos cada vez mais o nosso país ainda melhor. Que assim seja, nós temos que acreditar num Brasil melhor, eu acredito, e que você também, junto com toda a sua equipe, família, tenham muita saúde, muito sucesso. Muito obrigada mesmo. E eu também agradeço a você que nos assiste. E o ABES Entrevista vai ficando por aqui e volta na próxima edição com mais um convidado especial. Até lá! O programa de hoje está chegando ao fim, mas a BESE está 24 horas conectando você com o futuro da segurança eletrônica. Através das redes sociais, revista Segurança Inteligente, comitês, eventos e muito mais. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. Também gostaríamos de agradecer a todos os participantes da ExpoSec Virtual e do Conexão ABESE Online. E graças a vocês, o evento foi um grande sucesso. O ABESE Entrevista fica por aqui, mas continuamos conectados porque juntos somos mais. Até logo!